Estivemos falando sobre a ação sem ideia, pois, conforme assinalei, o pensamento é uma reação de nossa memória. O pensamento é sempre limitado e condicionado pelo passado, e, portanto, nunca poderá produzir liberdade. Considero importante compreender esse fato. Psicologicamente, não pode haver nenhuma liberdade se não for compreendido inteiramente o processo defensivo do pensamento. E a liberdade, que não é reação a alguma coisa, nem tampouco significa o oposto de não liberdade, é essencial, porque só em liberdade podemos fazer descobrimentos. Só a mente livre pode perceber o verdadeiro. A verdade não é uma coisa que tem continuidade e que pode ser mantida pela prática ou a disciplina. Porém, é algo perceptível num clarão. Esse percebimento da verdade não ocorre por meio de nenhuma forma de pensar condicionado e, portanto, é impossível ao pensamento imaginar, conceber ou formular o verdadeiro. Para se compreender integralmente o que é verdadeiro, necessita-se de liberdade. Para a maioria de nós, a liberdade é apenas uma palavra ou uma reação, ou uma ideia intelectual de que nos servimos como fuga à nossa escravidão, nosso sofrimento, nossa entediante rotina diária. Mas isso, de modo nenhum, é liberdade. A liberdade não se obtém por meio de busca, pois não se pode procurar a liberdade. Ela não é para ser achada. Só vem a liberdade quando compreendemos o inteiro processo da mente que cria suas próprias barreiras, suas próprias limitações, suas próprias projeções, provindas de um fundo condicionado e condicionante. Muito importa a mente religiosa compreender o que se encontra além da palavra, além do pensamento, além de toda experiência. E para compreender o que transcende qualquer experiência, para ficar com isso, vê-lo com profundeza num clarão, a mente deve ser livre. Sobre tudo isso já falamos e vimos como a ideia, o conceito, o padrão, a opinião, o juízo ou qualquer disciplina formulada impede a liberdade de espírito. E essa liberdade traz sua própria disciplina, que não é a disciplina do conformismo, da repressão ou ajustamento, porém uma disciplina não produzida pelo pensamento por um motivo. De certo, num mundo confuso, onde há tanto conflito e surgimento, urge compreender que a liberdade é o requisito primordial da mente humana, e não o conforto, não o passageiro momento de prazer, ou a continuidade desse prazer. Uma liberdade total, pois só desta pode surgir a felicidade. Porque a felicidade não é um fim em si, como a virtude, ela deriva da liberdade. A pessoa livre é virtuosa, mas o homem que apenas pratica a virtude pelo ajustar-se ao padrão social, nunca saberá o que é liberdade e, portanto, jamais será virtuoso. Nessa manhã desejo falar sobre a essência, a natureza da liberdade, para ver se juntos podemos investigá-la. Entretanto, não sei de que maneira escuta o orador. Escuta apenas as palavras? Escuta com o fim de compreender, com o fim de experimentar? Se assim houve, nesse caso, o que se está dizendo terá pouca significação. O importante é escutar não apenas as palavras, ou com a esperança de sentir em que consiste a extraordinária essência da liberdade. Porém, escutar sem esforço, sem luta, com naturalidade. Mas isso requer uma certa atenção. Por atenção, entendo estar completamente presente com todo o ser,
Se assim escutar, descobrirá por você mesmo que essa liberdade não é uma coisa para ser buscada. Não resulta de pensamento ou de anseios emocionais histéricos. A liberdade vem sem ser buscada quando há plena atenção. A atenção total é a qualidade própria de uma mente que não tem limites, não tem fronteiras e, portanto, é capaz de receber toda e qualquer impressão, de ver e ouvir todas as coisas. E isso é possível. Não é algo sobremodo difícil. Só é difícil porque nos achamos senhorados pelos hábitos. E este é um dos tópicos a cujo respeito desejo falar nessa manhã. A maioria de nós tem inúmeros hábitos. Temos hábitos e idiosincrasias de ordem física e, ao mesmo tempo, hábitos de pensamento. Cremos nisto e não cremos naquilo. Somos patriotas, nacionalistas, pertencemos a certo grupo ou partido e observamos tenazmente o seu especial padrão de pensamento. Todas essas coisas se tornam hábitos e a mente gosta de viver mergulhada nos hábitos, porquanto os hábitos nos dão certeza, nos dão um sentimento de segurança, sentimento de não temermos. Uma vez firmada numa série de hábitos, a mente parece funcionar um pouco mais livremente, mas, na realidade, ela é irrefletida e desatenta. Não se limite a ouvir minhas palavras, mas observe como num espelho a sua própria mente, para ver o quanto está enredada em seus hábitos. Os hábitos que dão um sentimento de segurança só podem tornar a mente embotada. Por mais sutis que eles sejam e quer estejamos cientes deles, quer não, eles invariavelmente obscurecem a mente. Isso é um fato psicológico. Quer goste, quer não, é isso que acontece. Em parte devido à nossa educação escolar, em parte devido ao nosso condicionamento, que a sociedade psicologicamente nos impõe, e também em virtude de nossa própria indolência. A nossa mente funciona numa série de hábitos. Se não aprovamos determinado hábito de que estamos conscientes, lutamos para quebrá-lo e, quando quebramos um hábito, formamos outro. Parece não haver momento em que estejamos livres do hábito. Se você observar, verá quanto te é difícil não se enredar no hábito. Consideremos um hábito muito simples, que muita gente tem, o de fumar. Se fuma e deseja abandonar o fumo, a ideia de abandoná-lo cria uma resistência contra o fumar. Portanto, há um conflito entre o hábito e o desejo de quebrá-lo. Agora, mediante conflito ou resistência, pode eliminar um certo hábito, mas isso não liberta sua mente do processo formador de hábitos. O mecanismo que os cria não deixa de existir. E eu estou falando não como se livrar de determinado... E eu estou falando não como livrar-nos de determinado hábito, porém sobre o deixarmos de criar hábitos. Não sei se já se observou no ato de fumar. Com observar-se, eu quero dizer estar consciente de cada movimento que faz. Como a sua mão vai ao bolso, retira um cigarro, coloca na boca, volta ao bolso para apanhar os fósforos, acende o cigarro, e como então puxa uma fumaça e atira fora o fósforo. O importante é se dar conta de todo esse processo sem se resistir a ele, sem rejeitá-lo e sem desejar ficar livre dele, estando apenas inteirado de cada movimento inerente a esse hábito. De modo idêntico, você pode estar cônscio do seu hábito da inveja, do hábito de adquirir, do hábito do medo.
E então, observando, poderá ver o que está implicado nesse hábito. Verá instantaneamente tudo o que a inveja implica, mas não poderá fazer se não observar a inveja, entrar o elemento tempo. Vou explicar o que eu quero dizer. Pensamos que podemos nos libertar da inveja gradualmente e nos esforçamos para afastá-la pouco a pouco, introduzindo assim a ideia do tempo. Dizemos, tentarei me livrar da inveja amanhã ou um pouco mais tarde. E entre mentes continuamos invejosos. As palavras tentar e entre mentes são de cunho temporal. E quando se introduz o fator tempo, não há possibilidade de libertação do hábito. Ou de pronto quebramos um hábito, ou ele continua existente, embotando de maneira gradual a própria mente, criando-se, com isso, novos hábitos. Observe seus próprios hábitos e a sua atitude em relação a eles.